Galera, boa tarde aqui todo mundo. A gente vai... Obrigado, meu amor. A gente vai começar agora o nosso aulão de revisão. E lembrando que nosso aulão de revisão não é feito de resolução de questões, mas é feito das apostas do professor. Agora eu vou para as apostas, tá? E a primeira aposta que eu tenho para vocês é a seguinte: faz muito tempo que não cai grupo econômico. O grupo econômico em direito de trabalho, depois eu falo de processo de trabalho. Eu vou dar aqui 5 apostas para a prova de trabalho e 5 apostas para a prova de processo de trabalho. Na verdade, o processo de trabalho bastam só 3, mas vai dar certo. Grupo econômico está previsto no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. E o grupo econômico existe de duas formas. Existe o grupo econômico por subordinação e existe o grupo econômico por coordenação. Mas também o grupo econômico ele tem uma especificidade não só para o empregador, mas para o empregado também. Tio, como assim? Se tratar de grupo econômico, nós temos 2 tipos de responsabilidade. A responsabilidade solidária ativa e a responsabilidade solidária passiva. Tio, o que é a responsabilidade solidária ativa? É do empregado para o grupo. Então, no grupo econômico, você vai ter uma responsabilidade não só do empregador para com os empregados do grupo, mas dos empregados do grupo para com todas as empresas do grupo econômico. Tanto é que isso é chamado de responsabilidade solidária ativa. Professor, como é que funciona essa bendita responsabilidade? Então, na bendita responsabilidade solidária ativa, que é dos empregados para o grupo, funciona assim. Aqui no SAT, eu até brinquei com vocês já, aqui no SAT é um grupo econômico. De pobre, até brinquei, mas é um grupo econômico. Tem o SAT presencial, que é uma empresa, que tem sócios. Tem o SAT online, que é outra empresa com outros sócios. E tem o SAT editora, que é uma outra empresa com outros sócios. Mas já eu explico direitinho para você. Quando você tem um grupo econômico que tem pelo menos 2 empresas, no mínimo 2 empresas, existe a tal da responsabilidade solidária ativa dos empregados para com as empresas do grupo. Por exemplo, o João Pedro, de verdade, ele é empregado do SAT online, que é uma empresa. Só que dentro da mesma jornada de trabalho, o João Pedro pode prestar serviços para o SAT online, ele pode prestar serviços para o SAT presencial, como ele pode prestar serviços para a editora SAT. Ou seja, dentro da mesma jornada, tá? Dentro da mesma jornada, o empregado, ele pode prestar serviço para várias ou para todas as empresas do mesmo grupo, sem que isso se consubstitui, sem que isso significa a coexistência de mais de um contrato. Ou seja, sob a existência de um único contrato de trabalho, o João Pedro pode prestar serviço a todas as empresas do grupo e é só um contrato, é só um salário, é só um período de férias, é só um 13º, é só um depósito de FGTS por mês. Agora, qual seria a exceção? Se ele trabalhasse em horários diferentes. Para um é de manhã, para outra é de tarde, para outra é de noite. Aí seria horário diferente, aí seriam 3 contratos. Mas se for tudo dentro das 8 horas do João Pedro, ele pode prestar serviço a várias empresas do grupo, súmula 129 do TST. Essa questão já caiu na segunda fase, ela nunca caiu na primeira fase, ela pode cair na primeira fase agora. 129, tá? Súmula, tá travando aí, João Pedro? Súmula, isso aqui estava, súmula 129 do Tribunal Superior do Trabalho. Só que se de um lado eu tenho a responsabilidade solidária ativa, que é dos empregados para com o grupo, do outro lado eu tenho a responsabilidade solidária passiva. Ô tio, e o que é essa responsabilidade solidária passiva? É das empresas do grupo para com os empregados. Então, por mais que o João Pedro, 3 empresas, SAT online, SAT presencial, editora SAT. Por mais que o João Pedro ele tenha prestado serviço apenas ao SAT online, por mais que a carteira de trabalho do João Pedro seja só assinada pelo SAT online, durante todo o contrato ele nunca prestou serviços, ainda que dentro da mesma jornada, para nenhuma outra empresa do grupo, mas todo o grupo, ou melhor dizendo, todas as empresas do grupo tem responsabilidade solidária para com os direitos do João Pedro. Moral da história, se a responsabilidade é solidária, e por mais que o João Pedro seja empregado, vamos dizer assim, apenas do SAT online, porque a sua carteira de trabalho foi assinada só para o SAT online, que a sua prestação de serviços foi só para o SAT online, mas todas as empresas do grupo respondem de forma solidária. Logo, ele pode entrar
contra o site online, com reclamação trabalhista só contra o site online, ou só contra o site presencial, ou só contra a editora site. Ou se ele for inteligente, como ele é, ele entra contra todas as empresas. Mas se lembre que responsabilidade solidária é diferente de responsabilidade subsidiária. Na responsabilidade subsidiária, primeiro você vai nos bens do devedor principal. Aí, se o devedor principal não tiver ou não forem suficientes, é que você vai no devedor subsidiário. Logo, se existe uma responsabilidade subsidiária, você tem que entrar com reclamação contra todos. Numa terceirização, por exemplo, que tem a empresa prestadora e o tomador, via de regra, tem responsabilidade subsidiária, você entra com reclamação trabalhista contra a prestadora e na mesma reclamação contra o tomador. Porque como a responsabilidade dele é subsidiária, ele só vai estar no processo de execução se ele tiver participado do processo de conhecimento. Eu não posso entrar só contra o subsidiário. Eu tenho que entrar contra o principal e, se eu quiser ir atrás do subsidiário, contra o subsidiário. Já na responsabilidade solidária, eu escolho. Porque se ela é solidária, os 3, os 4, os 5, os 1000 têm a mesma responsabilidade. Então, num grupo econômico, se o João Pedro for inteligente, entra contra o site online, na mesma reclamação. É uma reclamação só. Contra o site online, contra o presencial e contra a editora site. Se ele não quiser, ele pode entrar só contra o site presencial, ou só contra o site online, ou só contra a editora. E isso só acontece quando for responsabilidade solidária. Na responsabilidade subsidiária, obrigatoriamente tem que entrar contra o principal e contra os subsidiários, senão você não vai conseguir nada no processo de execução. Tranquilo? O grupo econômico ele também pode se formar por subordinação e por coordenação. Tio, quando é que um grupo econômico ele se forma por subordinação, que é o mais comum? É quando uma empresa, geralmente a empresa mãe, também conhecida como holding, é quando a empresa ela controla, ela dirige e ela administra as demais. Então, o grupo econômico A, ele é capitaneado por uma holding que controla, dirige e administra as empresas B, C, D e E. Esse é o famoso grupo econômico por subordinação, que é o mais comum. Com a reforma trabalhista, criou-se um outro tipo de grupo econômico. Qual é esse, tio? O grupo econômico por coordenação. Eu vou já dizer como é que cai na prova, tá? O grupo econômico por coordenação é o do curso. Por exemplo, o site presencial ele não manda no site online. O site presencial não manda na editora. O site online não manda nem na editora, nem no presencial, e nem a editora manda no presencial, no online. Na formação do grupo por subordinação, existe esse controle de uma empresa sobre as demais. No grupo econômico por coordenação, as empresas não são controladas por ninguém, mas elas se ajudam de forma mútua. Por exemplo, o site online, ele é responsável por quê? Por todo o marketing do site presencial. Já o site presencial paga os professores e cede a imagem deles para onde? Para o site online. A editora site, ela editora os livros dos professores do curso e que são vendidos para os alunos, tanto presencial quanto online. Então, quando você tem a formação de um grupo por coordenação, elas não têm subordinação entre si. Muito pelo contrário, são independentes, mas elas entram em composição. Elas têm como fosse uma simbiose. E cuidado, o simples fato de um grupo econômico, seja por coordenação ou seja por coordenação, terem os mesmos sócios, não significa que é grupo. Então, a questão de prova pode ser assim. O simples fato de as empresas A, B e C terem o mesmo sócio revela a existência de grupo. É falso, tá? É falso. Geralmente, os grupos eles têm sócios coincidentes, mas isso não é obrigatório. O que vai gerar a existência de um grupo, ou vai ser não é só o sócio igual. Ou a empresa controla, dirige e administra as demais,
ou as empresas do grupo estão em simbiose. Elas estão sempre se ajudando, né? Estão sempre coordenando suas atividades para um final, que é, no caso nosso aqui, que é a aprovação de vocês. Artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Minha segunda aposta, essa aqui já é batida, né? Minha segunda aposta com relação a essa parte de contrato de trabalho é a terceirização. Que a terceirização vai e volta, ela está caindo na sua prova. E o que eu quero falar sobre terceirização são só duas besteirinhas. Besteirinha número 1, que na terceirização você tem dois tipos de terceirização. Nós temos a terceirização por prazo determinado e a terceirização por prazo indeterminado. Aquela por prazo determinado, ela só pode ser feita por 180 dias e prorrogáveis por mais 90. E essa terceirização por prazo determinado, que é chamado também de contrato de trabalho temporário, que é regida por aquela lei 6.019/74, essa terceirização temporária só pode ser feita em duas situações. Tio, quais seriam as duas situações? Lei 6.019, terceirização temporária. 1, aumento de serviço. Então você precisa de mais serviço durante um período, ao invés de você contratar de forma direta, você vai lá e terceiriza. 2, substituição provisória de pessoal permanente da empresa. Um funcionário seu sai de férias, você não pode ficar sem ele, contrata outro por 30 dias. Uma sai de licença maternidade, não pode ficar sem ela, contrata por 120 dias. Uma sai de licença, será por auxílio doença, e você não pode ficar sem ela, contrata a outra só por aquele motivo. Então, 2 são os motivos pelos que autorizam a terceirização temporária. 1, o aumento de serviço. 2, substituição provisória de pessoal permanente da empresa. Cuidado com essa exceção que já caiu em prova de primeira fase do OAB e foi do 32 para cá. Qual foi a exceção? Na terceirização temporária, que você vai ter o tomador de serviços que contrata, a prestadora que contrata o trabalhador, na terceirização temporária, se o prestador de serviços falir, a responsabilidade do tomador é solidária. A regra na terceirização é que ela é o quê? Subsidiária. Mas toda regra tem exceção. E excepcionalmente, na terceirização temporária da Lei 6.019, caso o tomador de serviços venha a falir, ou fala, que seria o correto, mas ninguém fala, né? Fala, mas ninguém fala, né? Que se ele vier a falir, aí a responsabilidade do tomador passa a ser o quê? Solidária, para quem gosta de anotar lá dispositivo, artigo 16 da 6.019. Já na terceirização por prazo indeterminado, artigo 16 da 6.019. Já na terceirização por prazo indeterminado, tá? Nós temos as seguintes situações que autorizam a terceirização. Você vai ter serviço de vigilância, serviço de conservação e limpeza, serviço ligado à atividade fim e, é claro, serviço ligado à atividade meio. Pelo amor de Deus, terceirização por prazo determinado e por prazo indeterminado, tanto pode ser atividade fim, como pode ser atividade meio. Na terceirização por prazo determinado, substituição provisória, aumento de serviço. Na por prazo indeterminado, é quando meu amor quiser bem entender. Por quê? Porque é serviço ligado à atividade fim, serviço ligado à atividade meio, conservação, vigilância e limpeza. São atividades mais comuns, as que mais caem em prova na terceirização por prazo indeterminado. Agora, se a terceirização, cuidado com essa, for por prazo indeterminado, se a empresa prestadora vier a falir e a terceirização é por prazo indeterminado, a responsabilidade do tomador continua subsidiária. Só vai ser solidária quando for temporário, Lei 6.019. Tio, como é que eu vou saber se vai ser solidária ou subsidiária? Como é que eu vou saber se a terceirização é temporária ou não? A questão vai ter que dizer. A questão vai dizer um contrato temporário, numa terceirização por prazo determinado. Se ela não disser, é porque a terceirização é por prazo indeterminado. Agora, essa aqui também não pode errar, né? Pelo amor, é só sim ou não. E as perguntas são respondidas pela regra geral. Regra geral, tá?
regra geral, a administração pública numa terceirização, regra geral, a administração pública pagou a empresa prestadora. A empresa prestadora não pagou ao terceirizado. Olha só, a administração pública pagou a prestadora. A prestadora não pagou ao terceirizado. Regra geral, a administração pública tem responsabilidade, sim ou não? Não, não pode errar isso não, tem não. Tá? Regra geral, a administração pública não tem responsabilidade. Quando é que a administração pública, via de regra, teria responsabilidade? Quando ela não fiscaliza. Mas a questão tem que dizer. Porque a presunção é de que as pessoas cumprem a lei. A presunção é de que há fiscalização. Então a questão tem que dizer, ela não fiscalizou, ou então ela dá uma situação em que a fiscalização houve, mas não foi eficiente ou eficaz. Fiscalizar por amostragem, mês sim, mês não. Não rola. Se for mês sim, mês não por amostragem, é o mesmo que não fiscalizar. Mas ela vai deixar bem claro se houve ou não houve uma fiscalização efetiva. Se a questão não disser nada, ela nem disse que houve, nem que não houve. O que é que você presume? Que houve. Eu acabei de dizer que a presunção que as pessoas cumprem a lei. Então, se a questão não disser nem que houve, nem que não houve, é porque o quê? Houve. Então, ela não teria responsabilidade, tá? Outra besteira. Essa aqui eu tô sonhando cair em prova, essa marmota. Eu não sei se o pessoal da FGV se tocou disso. Se eu perguntar, vocês respondem. Empregado urbano, empregado rural. Qual é o prazo que o empregador tem para receber, assinar e devolver a carteira do empregado urbano, carteira de trabalho? Tá, obrigado, amor. Diz alto aí. Entendeu? Eu vou repetir, aí você fala bem alto, tá? Eu vou contratar o empregado urbano, rural. Qual é o prazo que ela acho que é o 29 ou 41, nunca sei qual é o dispositivo. Ou o 29 ou 41. Qual é o prazo que a lei dá ao empregador? O empregador pegar a carteira do empregado, anotar e devolver 5 dias. Tá? Tanto para empregado urbano, força chuchu, tanto para empregado urbano como para empregado rural. Só tem um detalhe. Isso é para empregado urbano e para empregado rural. Para empregado doméstico, não. Para empregado doméstico continuam 48 horas. E essa questão pode dar confusão. Eu não sei se o pessoal da FGV andou lendo a lei, né? Porque a CLT mudou. Mas a CLT mudou para empregado urbano. Como a lei do rural é omissa, se aplica a do urbano. Então, para empregado urbano e empregado rural, são 5 dias para receber, anotar a carteira e devolver. Para o empregado doméstico tem lei própria. E a lei própria do empregado doméstico, que é a LC 150, ela não foi alterada com a reforma. E aí para o empregado doméstico continuam 48 horas, tá? Cuidado. Continuam 48 horas LC 150. Segunda aposta. Remuneração e salário. Vamos embora para cá, tá? Remuneração e salário. Cara, quando a gente fala de remuneração e salário, aquilo que dá mais dor de cabeça é o seguinte, o tal do vale-refeição ou do ticket alimentação. Na verdade, tanto na primeira fase quanto na segunda fase, tá? Tanto na primeira quanto na segunda fase, não tem prova de primeira fase da OAB. Não tem prova de segunda fase da OAB em Direito do Trabalho que não tem uma questão sobre remuneração e salário. Não existe. Não tem. Sempre tem. Sempre tem uma. E quando cai, vou logo dizer, é sobre o que é salário e sobre o que não é salário. E uma questão que ainda não caiu na prova, que o resto vocês sabem, mas uma questão que não caiu na prova ainda foi a seguinte, sobre o vale-refeição, o ticket de alimentação. Porque todo mundo sabe que o salário, ele pode ser pago uma parte em espécie, como ele pode ser pago uma parte em utilidade. A parte paga em espécie, no mínimo 30%. A parte paga em utilidade, né, que são bens ou serviços que o empregador pode dar ao empregado, ela é no máximo 70%. Quais são as utilidades mais comuns? A alimentação, a habitação, lazer, vestuário e higiene. Então, cuidado com a comida que você dá ao empregado. Cuidado, infelizmente é assim. Cuidado com o lazer que você vai, mulher, vai. Ô, mulher, eu gosto tanto de... Tu é culta, né, mulher? Mulher fala o seguinte, eu gosto tanto de ti, eu sei que tu gosta de teatro e teatro é caro.
Pois olha, todo mês eu vou pagar 2 ingressos de teatro para você. Todo mês eu vou pagar para você 2 entradas como é que é? No Bicho VIP, como é? Na sala VIP do Rio Mar. Hã? O Kinoplex. Vive lá, do Rio Mar. Você acha que está promovendo o bem para o empregado? Você acha que você é um espírito evoluído? Uma alma maravilhosa, iluminada. Você não passa de um? Por quê? Porque a alimentação que você fornece ao empregado, a habitação, mulher, tu mora longe, ó mulher, tu gasta muito, eu moro aqui, eu tenho uma casinha na Vila Ceará, mora aqui, mora... A alimentação, a habitação, lazer, vestuário, higiene, tudo isso o empregador der ao empregado, isso tem natureza salarial. Claro que toda regra tem exceção. Primeira exceção é se o empregador der ou habitação, ou alimentação, ou vestuário, higiene para o trabalho. O que é para o trabalho? É para a prestação de serviço. Ou seja, ele dá aquilo para você, é para você trabalhar com aquilo ali. Tá? Por exemplo, forneci... Comprei um carro. Aí eu dei o carro. Dei o carro não, né? Aí eu comprei o carro. E o carro do curso fica com o João Pedro. Por quê? Que o João Pedro vai, chega aqui, pega o material. João Pedro vai para o evento amanhã, chega mais cedo, monta com o Lourinho, então com o Igor, monta o evento, traz de volta. O João Pedro faz isso. Então o carro que eu dei para o João Pedro, dei não, né? Forneci. O carro que eu forneci, por mais que o João Pedro, ele use para fins particulares. E no final de semana ele não devolve, ele fica com ele, não interessa. Tudo aquilo que o empregador der e for para o trabalho, não tem natureza salarial, tá? Então, mesmo a alimentação, se a questão disser que é para o trabalho, ela sempre diz, ela é sempre muito clara. A alimentação é para o trabalho, tal coisa foi dada em razão do trabalho, em razão do serviço ou para o serviço. Então você não tem como errar essa questão, porque ela tem que deixar claro que o empregador até deu, e deu até de forma gratuita, mas aquilo era para a prestação de serviço, não é salário. 2, tá? 2. Outra aposta é com relação, por exemplo, ao vale-refeição ou ticket de alimentação. Não confunda a alimentação, que via de regra é salário, com o vale ajuda ou ticket de refeição, ou auxílio alimentação. Aquilo que é alimentação e é salário é quando você dá ou o alimento preparado, que é o famoso PF, você dá o alimento mesmo para o empregado, ou você dá a cesta básica. Dê um PFzão para o empregado, ou dê uma cesta básica, isso é natureza salarial, isso é salário. Aí você se lascou todinho. Aí todo aquele valor vai entrar para o cálculo do 13º, vai entrar para o cálculo do FGTS, vai entrar para o cálculo das férias e você se arrombou, tá? Aí você, ai meu Deus, eu pago 1.300, quanto é que é o salário do Lula? Teu amigo? 1.320. Eu pago 1.320, aí você paga 600 conto de alimentação? Não, dia de revisão, não é dia de perguntar, porque dúvida já foi. É dia de você se concentrar nas apostas, tá? Então vamos lá. Então você tem 1.320 mais 600 conto de alimentação, o salário do cara nunca foi 1.320. O salário do cara é 1.320 em espécie, mais 600 conto de alimentação, 1.920 reais, tudo é calculado sobre aquilo ali. Só que cuidado, se a questão disser que a alimentação, por exemplo, para o trabalho não é salário, mas ela vai deixar bem claro. Ou se der na forma de vale, ou se der na forma de ticket de alimentação. Ao invés do empregador dar na mão do empregado a cesta básica, ao invés do empregador dar na mão do empregado o prato de comida, corra mais besta do mundo. Ele faz isso aqui. Faz aí, Luziane, faz aí, Aline, prepara um papel, bota assim, vale, ou então ticket, então bota assim, auxílio alimentação. Auxílio alimentação. Aí ele bota aqui um valor de 20 reais. Aí chega aqui no Márcio, que é não sei como é o nome daqui, não sei se é Paulista o nome. Chega aqui no Márcio. Márcio, seguinte, ó, meus funcionários vão comer aí. O valor do auxílio é 20 reais. Esse auxílio só vale se tiver a minha assinatura e o carimbo.
Aí, ao invés de eu dar a alimentação na mão do João Pedro, ao invés de eu dar o dinheiro na mão do João Pedro, que se eu der o alimento na mão do João Pedro, se eu der o dinheiro na mão do João Pedro, se eu der a cesta básica na mão dele, é salário. Mas se eu der um papel na mão dele, papel em forma de quê? De vale. Papel em forma de quê? De ticket. Papel em forma de quê? Auxílio alimentação. Se eu der um papel na mão dele, aí já não tem natureza salarial, tá? Que é o parágrafo 2º do 457 da série. É a mesma coisa, só que você faz de forma diferente, você não entra pelo cano. Cuidado com a seguinte exceção. Mas, professor, eu trabalho na Unifor, minha mãe trabalha na Unifor, não sei quem que eu conheço trabalha na Unifor. E a Unifor dá o próprio prato de comida. A Unifor é tão organizada que o setor de refeição da Unifor, ele tem até comida para o que a gente chama, a gente brinca por diabético, né? Na verdade, pessoal que tem hipertensão, diabetes e outras restrições. Então, quando você é admitido na Unifor, como no caso eu fui em 2012, e eu optei pela alimentação, não era cesta básica, nem era auxílio, era o próprio prato de comida, era um self-service gigante na Unifor. Aí você pergunta, tinha natureza salarial? Não, eu disse, agora não entendi mais nada. Nesse instante, esse homem disse que se der o prato de comida ou a cesta básica, natureza salarial, ou se der o dinheiro. E agora diz que na Unifor, a Unifor dá o prato de comida e não tem natureza salarial. Mulher, não entendi mais não. Mulher, bora embora, que eu vou desaprender com esse homem. É muito simples. A questão vai dizer o seguinte, para não ter natureza salarial, é o PAT. Que diabo é o PAT? Bora. Programa. Oh, queria ter um filho. Queria ter um filho assim. Aí é socialista comunista, sabe tudo. Olha aqui, PAT. Programa de Alimentação Trabalhador. Toda empresa que for inscrita no PAT, o que é o PAT? Mas a questão tem que dizer. A inscrição no PAT não se presume, ela é dita na questão. Se a questão disser que a empresa tem um refeitório e tem um self-service e dá comida na boca do empregado, é salário. É comida. Agora, se a questão disser que ela faz tudo isso, mas a empresa é inscrita no PAT, aí não. Se a questão disser a empresa dá comida na boca do empregado, abre a boca, ela usa, botou lá dentro. A empresa dá comida na boca do empregado, mas se a questão disser que ela é inscrita no PAT, Programa de Alimentação Trabalhador, não vai ter natureza salarial, tá? Eu acho que a AOJ 133, nem sei, mas se a AOJ não vai lembrar que não é pesado, mas só por desencargo, né? Eu acho que a AOJ 133 da SDU é 123 da SDU, o que vale, faz mais diferença que a prova é amanhã, né? Então, mas acredito que tá valendo, é isso mesmo. Eu só não sei qual é a AOJ mais, mas eu acho que é 133 da SDU. Se a empresa é inscrita no PAT, ela não tem natureza salarial. Pelo amor, ainda pode cobrar. Pode ser de graça ou cobrando, tanto faz, né? Pode tranquilo. Até 20% lá do empregado, inclusive, tá? Seguinte, cuidado. Existem utilidades que mesmo que o empregado as dê de forma habitual e gratuita, elas não são salário. A gente já sabe. Drogas nocivas, bebidas alcoólicas. Droga nociva, cigarro. Deu para o empregado 500 maços de cigarro. O empregado não fuma, o empregado vende e complementa os ganhos dele, não tem natureza salarial. Então, nem droga nociva, nem bebida alcoólica. Aí, o que é que vem mais? Tudo aquilo que o empregador der para o empregado não tem natureza, tudo aquilo que o empregador der para o empregado para o trabalho não tem natureza salarial. 2, transporte. Se o empregador fornecer o transporte, o próprio negócio, fornece o carro, fornece a van, o ônibus, o helicóptero, a lancha do Wanglis, tá? Não tem natureza salarial. Se o empregador paga o estudo do empregado, mensalidade, que mais? Matrícula, fardamento, material escolar, anuidade. Se o empregador fornece educação ao empregado, seja em estabelecimento de ensino próprio, ao empregado, aos filhos dele, não. Ao empregado. A lei é como diz Ronaldo César Coelho, a lei é clara, a regra é clara. Fornece educação para quem? Para o empregado. É empregado de sua família? Não. É para o empregado, tá? Então, se o empregador fornece a educação ou fomenta a educação para o empregado, seja estabelecimento de ensino próprio ou de terceiro,
não vai ter natureza salarial, tá? Aí, seguro de vida, seguro de saúde, assistência médica, odontológica, também não tem natureza salarial, tá? Então, quando o empregador dá, ou ele dá seguro de saúde, Unimed, seja de graça ou cobrando, isso não tem natureza salarial, que é seguro de vida, médico hospitalar, previdência privada. Nada disso tem natureza salarial. Pelo amor de Deus. Aí a gente não pode esquecer. Só para lembrar do que mais cai, né? Ajuda de custo. Gera para viagem. Prêmios e abonos também não tem natureza salarial. O que é que vai ter o resto? O salário fixo, né? O salário base do empregado, comissões, percentagens, hora extra, noturna, insalubridade, periculosidade, tudo isso é natureza salarial. Outra coisa, só por desencargo eu falei isso, no curso foi retrasado e caiu no dia seguinte, eu não sei qual foi a OAB. Mas não foi a passada não, que eu não dei aulão, foi a outra, insalubridade e periculosidade. Só para lembrar, insalubridade, graus mínimo, médio e máximo. Grau mínimo, 10%. Vezes 2, 20. Vezes 2, 4. Cadê os 30 que estavam aqui? Periculosidade, comeu. Lembrando que insalubridade é 10, 20 e 40 sobre o salário mínimo. Não, salário mínimo. A periculosidade aqui sobre o salário base, tá? Sem nenhuma outra vantagem. Salário base do empregado, 3 mil. Ó, o cara trabalha com... O cara trabalha com... Não, isso aqui, né? O cara é eletricitário. Trabalha com inflamáveis, explosivos, radiação. O cara é empregado motociclista. Não é que ele vai de casa, trabalha em casa com a moto. É que ele usa a moto para trabalhar. O cara, né, ele é vigilante ou segurança. Periculosidade. Salário base do sujeito, 3 mil reais. Aí tem hora extra, tem uma gratificação, tem sei lá o que mais. Tem uma hora noturna. Aí a periculosidade dele é sobre os 3 mil que é o base ou sobre tudo somado? Só sobre os 3 mil que é o base. Então a periculosidade é só sobre o salário base, sem o acréscimo de nenhuma outra vantagem. E a insalubridade é sobre o salário mínimo, tá? Se você quiser, artigos 192, vou repetir mais uma vez, 192 e 193, Gleice Maria, cadê meu ofício? Da CLT. Empregado doméstico não tem, nem empregado doméstico nem tem, insalubridade nem tem, periculosidade por falta de previsão legal, tá? A lei não confere. Não, empregado doméstico, o pobre velho, você pode dar a casa para ele, você pode dar alimento para ele. Aí, agora o empregado, foi boa essa sua intervenção, eu vou retirar o que eu disse, tá? O empregado doméstico, tanto você pode dar, que não tem problema, não tem natureza, como também você não pode descontar. Você dá, não é salário, mas também não pode descontar, que eu vou falar de desconto, tá? Também não pode descontar. O empregado doméstico é ótimo, que você pode dar alimentação, lazer, vestuário, higiene, aquela sua roupinha, aquela sua brusinha. Pega mulher. Mulher fala o seguinte, ó, todo mês eu vou te dar uma brusinha. Pra tu. Só um detalhe. Ela foi engomar a blusa e queimou a blusa, jogue fora, não dê pra ela. Por que, professor? Maldade, não. Porque toda vez que ela for engomar, ela vai queimar só pra você, dá. Tá? Mas mesmo que você... sem querer ser chato, mas mesmo que você dê para o empregado doméstico todo dia alimentação, habitação, lazer, vestuário, higiene, você pagou a minâncora dela, pagou o leite rosa dela, né? Pagou tudo dela, minha filha, né? A parte creme dental, Evan, pagou tudo. E isso não também, ó, se não tem natureza salarial, também não pode descontar, tá? Não pode descontar. Tranquilo? Perfeito? Então vamos lá. Bora para cá. Desconto no salário do empregado. Ai não, calma aí. Faz tempo que isso aqui não cai. A periculosidade, você tem direito a 30%. Tanto se a exposição for permanente ou intermitente. Isso aqui é fácil, mas quando cai o pessoal tende a errar. Até porque quando eles botam um texto desse tamanho, a questão é fácil. Mas o texto é grande e aí complica. Então vamos lá. A periculosidade, tu tem ela, o 30%. Se for
exposição permanente ou intermitente. O que é uma exposição permanente? Diária, todo dia. É 30%. Se for uma exposição intermitente, é dia sim, dia não. É dia sim, dia não. 3 dias sim, 3 não. Semana sim, semana não. Você é exposto, mas em intervalos regulares de tempo. O fato de ser permanente ou intermitente é a mesma quantidade. 30% sobre o salário base, sem acréscimo de mais nada. Acontece que tem uma situação em que a sua exposição, meu amor, é até permanente. É até uma exposição diária. Mas muito embora ela seja uma exposição diária, mas ela é por tempo extremamente reduzido. Se a sua exposição, Domingão, a periculosidade for exposição diária, todo dia, aí você pensa, se é diária todo dia, é permanente, então 30%. Mas se a questão disser de alguma forma que ela foi por tempo extremamente reduzido, 2 minutos por dia, 5 minutos por dia, aí ela é uma exposição permanente, ela é uma exposição diária, habitual, mas se for por tempo extremamente reduzido, você não tem periculosidade. Só caiu uma questão dessa, que eram 3 sujeitos que trabalhavam numa plataforma de combustível qualquer, tu lembra? Aí um trabalhava direto com combustível, aí o outro rendia, o outro dava, esse é o último, né? Aí quando no almoço, 2 horas de almoço, 1 hora de almoço, o outro rendia ele, ou 1 hora todo dia. Aí só que tinha um que pegava carona, e a carona durava 2 minutos. Todo dia, Abimael, exposto 2 minutos. Era exposição diária, permanente, mas por tempo extremamente reduzido. Uma que ela não vai dizer que é por tempo extremamente reduzido, mas você vai ter que saber. E qual é essa, tio? Os aeronautas, a tripulação do avião. Quando você faz uma conexão, pegou um voo, fez uma conexão, né? Fortaleza, Crateús, aí fez conexão em Sobral, por exemplo, tá? O voo de Iguatu ontem estava cancelado, acho que não deu ninguém. Fortaleza e Iguatu, quando eu cheguei aqui, tinha assim, Fortaleza e Iguatu, cancelado. Não deve dar ninguém, os pobres, né? Então, quando você faz um voo, faz uma conexão, se a tripulação não mudar, geralmente, ou faz uma escala, né? A tripulação fica dentro do avião durante o quê? Abastecimento. Obrigado por ter escrito a palavra. Abastecimento. Então, para o TST, então ele não vai dizer que é por tempo, extremamente reduzido, não é 2 minutos, não vai dizer. Tripulação do avião que permaneça dentro do avião durante o abastecimento, para o TST, eles foram expostos à periculosidade, porque combustível é perigoso, mas por tempo extremamente reduzido. Não confunda a galera que fica dentro do avião, não confunda a tripulação com o pessoal que fica lá embaixo, direto perto do caminhão-tanque. Galera que trabalha lá embaixo, pertinho do caminhão-tanque, é exposição direta, tá? Esse tem, mas a tripulação do avião não tem. Muito embora permaneça dentro do avião durante o abastecimento. Cuidado com isso aqui, tá? Jornada de trabalho. Aí eu vou em compensação de jornada, certo? Aí eu só tenho essa aposta, compensação, tá? De jornada na jornada de trabalho, só compensação. Vocês sabem mais do que eu que nós temos vários tipos de compensação. Nós temos a compensação pela semana espanhola, explico já cada uma. Compensação pela semana inglesa, compensação pela francesa e pelo banco de horas. Então bora pra cá. O que é importante saber? Então bora pra cá. Pronto, brincamos, voltamos aqui. Compensação de jornada. Compensação pela semana espanhola. É aquele que trabalha 12 por 36. É só lembrando o que é importante. Trabalha 12 por 36. Trabalha 12 horas seguidas e folga 36. Cuidado que isso aqui vai ter muita informação. Então eu vou devagarinho nessa, tá? É praticamente a última de trabalho. Praticamente, né? A última mesmo não, praticamente. Pessoal que trabalha 12 por 36. Tem direito a 1 hora de intervalo para almoço? Tem. Ou para descanso? Tem. Tem direito, mas o empregador só dá se o empregador quiser. Lembrando que se o empregador não quiser dar, ele não dá, mas paga essa 1 hora com 50%, cuja natureza é meramente indenizatória, tá? 2, devagarzinho. 2. Pessoal que trabalha 12 por 36, de 15 em 15 dias, a escala coincide com o domingo, né? 15 dias com domingo sim,
domingo não. Ó, o pessoal que trabalha 12 por 36, se a escala coincidir num domingo ou coincidir com um feriado, eles não recebem nada a mais, porque essas 36 horas de descanso já compensam o trabalho domingo e feriado. Ou, como diz a lei, o trabalho nos domingos e no feriado, ou a remuneração nos domingos e feriados, já estão dentro da remuneração normal. Então, quem trabalha 12 por 36, a sua escala cai domingo, a sua escala cai feriado, não recebe um centavo a mais. Pessoal que trabalha 12, cuidado com essa dor de cabeça aqui. Vou ter que desenhar no quadro, pelo menos um pedaço. Pessoal que trabalha 12 por 36, não vai confundir isso não. O cara, por exemplo, cheguei ontem, o avião atrasou 1 hora e tanto, mas atrasou lá em cima mesmo, né? O cara parece que vem de ré, o piloto. O cara entra 19 e sai às 7. Tem direito a intervalo? Tem. O empregador dá se quiser. Não quiser, 50% indenizatória. Mas todo mundo sabe que de 22 às 5 da manhã são horas noturnas. As pessoas, tem aluno achando que quem trabalha 12 por 36 não recebe hora noturna. Recebe. O cara que trabalha de 19 horas de um dia até 7 da manhã do dia seguinte, entre 22 e 5 horas da manhã, vai ter adicional noturno de 20%. Acontece que aqui que a FGV pode cobrar e pode fazer com que você entre pelo cano, é de 5 às 7 da manhã. Por exemplo, uma pessoa que não trabalha 12 por 36, o cara entra às 22 horas e sai às 7 da manhã. Ó, esse exemplo aqui, que é o exemplo 2. O cara, 2, então esse aqui é o 1, tá? Exemplo 2. O cara entra 22 e sai 7. De 22 às 5 horas noturnas. Só que se ele trabalhou todo o período noturno e prorrogou, de 5 às 7 da manhã, são horas diurnas em sequência às noturnas. Ele era para ter ido embora bem aqui, mas ele não foi, ficou até as 7. De 5 às 7 são horas diurnas, mas são horas diurnas em sequência às noturnas. Aí, excepcionalmente, de 5 às 7 da manhã, isso é com adicional noturno de 20%, mais o adicional de 50% pelas horas extras. Tio, não entendi porque tem hora extra. Meu filho, conte. De 22 às 5, nós temos 8 horas. Não, meu amor. Foi o almoço, comeu demais. Abre a barguilha já? Tá aberta a barguilha. Olha só. Exemplo 1, 12 por 36. Exemplo 2, não é 12 por 36. Isso, ó. 12 por 36. Não é o exemplo 2, tá? Então, no exemplo 2, de 22 às 5 da manhã, 7 horas? Não, são 8 horas. Mas no meu dedo tem 7. Mas é porque a hora noturna ela é reduzida. Ela é de 52 minutos e 30 segundos. Então, de 22 às 5, por mais que nos seus dedos deem 7, elas são quantas? 8. O empregado recebe quantas? 8. Se perguntarem a você, minha filha, como é seu nome? Poliana? Perguntarem a você, de 22 às 5 da manhã tem quantas horas? Qual é a sua resposta? 8. Foi tu, Gleice, que respondeu 7, bem baixinho. Eu puxo teus cabelos, tá? 8. São 8 horas. Porque uma hora aqui não é de 60 minutos, é de 52 e 30. Então são 8 horas, recebe 8 horas. Se ele foi até as 7, tem 2 extras. Como ele trabalhou todo o período noturno e prorrogou para o diurno, por mais que de 5 às 7 sejam horas diurnas, mas elas são horas diurnas em sequência às noturnas. E aí elas são pagas excepcionalmente com adicional noturno. Isso além da hora extra. Agora, isso, seu nome, amor? Luara. Isso, Sampaio, é? Isso, Luara, não acontece quem trabalha 12 por 36. Quem trabalha 12 por... É diferente? Quem trabalha 12 por 36, entra 19, tá pior do que eu, pô. Entra 19 e sai 7,
É claro que ele trabalhou todo o período noturno e prorrogou. Mas quem trabalha 12 por 36, de 5 às 7 da manhã, cuidado, são horas diurnas em sequência às noturnas, mas não recebe o adicional, tá? Por quê? Porque esse valor já está incluso na sua remuneração. Mas ele recebe de 22 às 5 adicional noturno e não confunda isso, tá? Recebe noturno e não confunda. Perfeito? Tranquilo? 3. Jornada de trabalho, semana inglesa. Semana inglesa é aquela que você faz ali, pega as coisas, sei lá, não quer trabalhar no sábado, né? Porque sábado é só 4 horas, a empresa não funciona, né? Ali na praça do liceu não tem muita gente, né? Não tem muita gente. Você pega as 4 horas do sábado e joga na semana. Essa semana inglesa, ela pode ser feita por acordo tácito, pode ser feita por acordo verbal, ela pode ser feita por acordo escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo. O sistema de compensação 12 por 36 só pode ser feito por acordo escrito entre verbal e tácito ou não. 12 por 36 só escrito entre empregado e empregador ou convenção coletiva ou acordo coletivo. Já o sistema de compensação, o último, já o sistema de compensação pela banco de horas, tá? Esse sistema de compensação é um sistema de compensação geralmente anual. Só pode ser feito via de regra por convenção coletiva ou acordo coletivo. Via de regra, toda regra tem, mas via de regra, o sistema de compensação pelo banco de horas, que é um acordo anual, eu vou explicar como esse acordo anual, só pode ser feito por convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Sistema de compensação 12 por 36, sistema de compensação semanal, né? Trabalho uma compensa aqui na uma semana, compensa na outra semana. Sistema de compensação pela semana inglesa é semanal, é mensal, mas sistema de compensação pelo banco de horas é anual. Como assim anual? Dentro do período de um ano, você não só presta as horas extras, mas você faz a devida compensação. Por exemplo, os 6 primeiros meses do ano, trabalha 10 horas. Os 6 meses seguintes, só 6 horas. 10 com 6, 16, por 2 a média vai dar 8. Então, você não pode ultrapassar o período de um ano. E todas as horas extras prestadas naquele ano devem ser obrigatoriamente compensadas. Pergunta número 1, professor, acabou o período de um ano e ele não compensou todas. As que não foram compensadas são pagas com 50%. Professor, antes de completar um ano ele foi demitido e não compensou todas. Não tem problema. As que não foram compensadas serão pagas com adicional de 50%, que o empregado não perde. O empregado ele não perde. É bem simples. Recebe do mesmo jeito. Tranquilo? Só banco de horas cai muito pouco. Então vamos ver se a gente consegue acertar uma da prova. O banco de horas ele tem uma exceção. A regra que o banco de horas é feito por convenção coletiva ou acordo coletivo, ou seja, sempre com a participação obrigatória dos sindicatos. Mas existe a possibilidade de você fazer o sistema de compensação pelo banco de horas acordo escrito entre empregado e empregador, sem a chateação do sindicato. E que situação seria essa? Se o banco de horas for no máximo de 6 meses. Se você tiver um banco de horas máximo de 6 meses, ou seja, dentro de 6 meses, você não só presta as horas extras, mas faz a devida compensação. Aí você pode ter certeza que se só for no máximo 6 meses, pode ser feito por acordo escrito, ó. Verbal não, tá? É escrito, ó, entre empregado e empregador. Tranquilo? Individual entre empregado e empregador. Cara, questão que faz muito tempo que não cai. Equiparação salarial. É praticamente minha última aposta de... Ai, não, a mesma aposta de... É porque a aposta de estabilidade é tão mais assim, né? É tão mais tranquilo. Mas vamos lá. Bora para equiparação salarial, tá? Equiparação salarial, tá? Equiparação salarial. Oi? É mesmo. Mas é porque é só hoje essa letra, tá? É, só hoje. Parece. É a segunda fase melhora a letra. Vamos lá. Na equiparação, o que é que tem aqui? Colonial.
Pronto. Precisa não, basta querer vai de preguiça. Equiparação salarial. Cara, para você ter uma equiparação salarial, você precisa de pelo menos 2 pessoas. Pelo menos 2 empregados, tá? Pode ser 10, mas pelo menos 2 empregados. Você tem 2 autores, ou 2 atores, perdão. Quem são os 2 atores? O equiparado ou paradigma, tá? Equiparado ou paradigma, certo? O equiparando é o invejoso. É aquele que quer se equiparar, ele quer ter o salário do outro. O paradigma, paragonado, o modelo, o espelho, é o invejado. É aquela sua amiga, loira, bonita, casou, que posta ser feliz, posta. Mas você acredita. Você acredita que ela é feliz. Ela fez uma viagem há 1000 anos, ela postou hoje. Estou aqui, bota lá embaixo. Você não lê. Nossa, só eu que tô no carnaval em casa. E ela tá no inferno astral dela, mas postando só maravilhas. Então ela é a invejada por você. Ela tem a carteira da OAB. Pronto. Quais são? Bora, Baitolas. Não compro mais teus perfumes, não. Tu sabe que tu manda mensagem pra mim, eu te boto no arquivo, né? Só vou tirar do arquivo quando passar do AB, Marcelo. Vamos lá. Bora pra cá. Cara, pra você ganhar o mesmo que o outro, esse aqui ganha 5 mil. Esse aqui ganha 3 mil, né? Que é invejoso. Esse que ganha 3 mil. E esse que ganha 5 mil. E esse aqui quer ganhar 5. Para que aquele equiparando tenha direito ao 5 do paradigma, tem que ser o mesmo empregador, tá? Mesmo empregador. 2, mesmo estabelecimento, tá? Só lembrando, mesmo estabelecimento. Como assim mesmo? Antigamente era a mesma empresa, tá? Mas não é mais. Ou mesma localidade, não é mais. Hoje é o mesmo estabelecimento. Então, se existe o SAT Aldeota, e daqui a pouco vai ter o SAT Maraponga, tá? Eu posso, a coordenadora do SAT Aldeota ganha 5 mil. A do SAT Maraponga ganha 3 mil. Ah, mas existe a coordenadora da mesma empresa. É, mesma empresa. Mas são de filiais ou estabelecimentos diferentes. Aí isso já impede a equiparação salarial. Então tem que ser o mesmo empregador, o mesmo estabelecimento, a mesma função, tá? Mesma função, a mesma perfeição técnica. O que é a mesma perfeição técnica? Os caras mesma quantidade e mesma qualidade. Os caras são excelentes profissionais, você não troca um pelo outro. Mesma perfeição técnica. Cuidado com isso aqui, que é a parte que é mais chata. Tempo de serviço na função não superior a 2 anos. Então, um cara é gerente há 5 anos, o outro é gerente há 10 anos. Então, todos eles entraram em 1970. O tempo de serviço no emprego é o mesmo. Os dois foram admitidos na empresa em 1970. Só que um é gerente há 5 anos, o outro é gerente há 2 anos. Então, o tempo de serviço na função é superior a 2. Se for superior a 2, não tem equiparação salarial. E tempo de serviço no emprego não pode ser superior a 4, tá? Na verdade é assim. Não pode ser superior a 4. Como assim tempo de serviço no emprego? Um entrou na empresa em 2000 e o outro entrou em 2005. Se um entrou na empresa em 2000 e o outro entrou na empresa em 2005, o tempo de serviço no emprego é superior a 4 anos. Logo, não pode haver equiparação salarial. E geralmente, é aqui que você... Geralmente o aluno não erra. Geralmente o aluno não erra pelos requisitos. Ele erra pelo seguinte: para ter equiparação salarial, são os 7, 8 requisitos. Então, na cabeça dele, ele acha que a questão sobre a equiparação salarial vai trazer os 8 requisitos. E não traz. Ela traz no máximo 4.
Se ela trouxer no máximo 4, você trabalha com o quê? Com os 4 que ela deu. Você presume que os outros estão presentes, tá? A não ser que ela diga, só tem esses 4, só tem esses 4 e são 8, aí já morreu. Mas se ela te der só 4 requisitos, trabalhe com os 4 que ela te deu e esqueça o resto. Então, geralmente a galera não erra pelo requisito, erra porque acha que a questão vai trazer todos e não traz. O cara escolhe 2, 3, no máximo 4 requisitos para poder fazer uma questão. Perfeito? Só trabalhe com aqueles que estão lá e o resto você presume que tem, tá? Tranquilo? Aqui é vermelho, não, é laranja. Mas dá certo, dá certo. Tempo de serviço no emprego não superior a 4 anos, tá? Uma letra linda dessa. É muita má vontade sua, Marcelo. Próximo tu escreve de vermelho. Vamos lá. Cara, questão sobre estabilidade. Bicho, eu vou apostar num que já caiu 5 vezes. Por que já caiu tanto se eu vou apostar? Porque quando cai o pessoal erra. Que é aquele negócio dirigente sindical, que é o registro e a comunicação do registro. Todo mundo sabe que o dirigente ele tem estabilidade desde o registro até 1 ano após o término do mandato. Não, do mandato. Aí ele registrou. Estabilidade por 24 horas. Depois de 24 horas, tem que comunicar. Não comunicou, não tem. Aí o empregador não comunicou. Passadas 24 horas, ele não comunicou. O empregador botou ele para fora sem justa causa. Botou para fora sem justa causa, abre aviso prévio. Quando é aviso prévio, aí tem a comunicação no aviso. Se houver comunicação durante o aviso, ele tem estabilidade. O que é que não dá estabilidade? Se o registro for durante o aviso. Se o registro for durante o aviso, aí não tem estabilidade. Tá? Agora, se a comunicação de um registro já foi feita, foi durante o aviso, ele tem estabilidade. É aquela súmulazinha 3691 e 3695 do TST, não dá para desenhar. Aqui é só minhas apostas, tá? E aí eu tô apostando que pode cair essa segunda fase, caiu ou não, caiu? Lembra? Não caiu não, né? Qual foi o que eu disse que ia... Não, eu tava apostando e foi que não caiu, né? Pode ser que caia agora. Outra, aproveitar que eu me lembrei, eu disse que acho que vai cair, não caiu não. Outra, pode ser que caia agora. Outra, estabilidade. São 7 dirigentes e 7 suplentes. Não. Então, se são 14, não. São 7 e 7. Se a questão perguntar assim, o 8º dirigente tem estabilidade? Não. O 9º suplente tem estabilidade? Não, porque são 7 dirigentes e 7, a não ser que a questão diga que a convenção coletiva aumentou para 1000. Mas se a questão não disser, são 7 dirigentes e 7 suplentes. Aí já sabe, né? Cipeiro, né? Quais são os requisitos do cipeiro? Já caiu na prova do 33º. Cipeiro é o quê? Eleição para cargo de direção. Se você é o presidente da CIPA, você não é eleito, você é indicado, logo não tem estabilidade, porque é eleição para direção. Se você for o vice-presidente, você não só é eleito, mas tem cargo de direção. A gestante, todo mundo já sabe que é desde a confirmação da gravidez até o 5º mês após o parto. E a estabilidade da gestante não é só da gestante, é da gestante da mãe ou do pai adotivo, ou das pessoas que têm a guarda para fins de adoção. Então, se você é gestante, você tem estabilidade desde a confirmação da gravidez até o 5º mês após o parto. Se você adotou uma criança ou não adotou, mas tem a guarda para fins de adoção, é desde a adoção até 5 meses depois, não interessa se você é homem ou se você é mulher. Então, se um casal homoafetivo, nós dois, um casal, não, bora. Agora o mundo é todos. Todos. Vocês todos prestem atenção, tá? Casal homoafetivo masculino. Tá, vai morrer aqui o Farias. Casal homoafetivo masculino. Eu e o Farias. A gente não pode ter filha, né, Farias? Tentamos muito, mas não deu certo. O Farias, tenta de novo, por favor. Não, tô cansado, tô cansado. Aí o Farias aqui, o Farias. Vamos adotar? Nós vamos adotar. Tá? Um de nós dois vai ter licença maternidade e estabilidade da
gestante. Não é só por... E o casal homoafetivo feminino, nós duas, né? Casal de amor, bate. Casal homoafetivo feminino, tá? Nós vamos adotar, porque eu não vou deixar você sair com ninguém, tá? Vou ter os ciúmes. Vamos adotar uma criança e aí uma das duas aqui vai ter o quê? Estabilidade da gestante e licença maternidade. Casal heterossexual. A mulher morreu no parto. Quem ficar com a guarda da criança, tá? Pode ser o pai, pode ser a sogra, o vizinho, uma vizinha. Mas quem ficar com a guarda da criança, tira o restante da licença maternidade, da estabilidade da gestante.